Olá, meus queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 12, nesse sábado, dia 12 de junho. A lição número 12 falando sobre a fé da aliança. O verso áureo: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, mas o justo viverá pela sua fé. Gálatas 3, verso 11. Podemos dizer que a fé da aliança é uma fé que promove a salvação da pessoa através de Jesus Cristo. Nenhum ser humano consegue, por melhor que seja, fazer obras que o levem para o céu. Viste a história de Odisseu, na Grécia? Foi escrita pelo escritor Homero, onde ele mostra que Odisseu, depois de muitas guerras, tentou voltar para casa. Mas ele não conseguiu voltar de forma simples. Diz que os deuses impediram a sua volta. Ele enfrentou muitos obstáculos, muitas situações inadequada, até que depois de 10 anos os deuses acharam que ele já havia feito muitos sacrifícios, já havia expiado seus pecados e ele poderia voltar para casa, e permitiram que ele voltasse para casa. Parece que essa história se parece com a história do ser humano, com uma diferença: nós não precisamos fazer, ou seja, não podemos fazer nada que possa nos garantir a nossa ida para o céu. Pelos maiores sacrifícios, pelas grandes penitências que nós possamos fazer, nós não chegaremos ao céu a não ser através de Jesus Cristo. É por isso que dentro das alianças, Deus sempre colocou a figura de Jesus como a figura principal. Na nova aliança, Jesus Cristo morrendo na cruz, deu ao ser humano o direito de receber as promessas da aliança. Por isso que, quando nós aceitamos o Evangelho em nossa vida, nós passamos a viver uma nova vida com foco agora no céu e no Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós iniciamos uma nova luta, uma nova caminhada, e o inimigo não vai dar descanso enquanto não tirar a gente do foco de chegarmos ao céu. Por isso é importante a pessoa que aceita a nova aliança ter consciência de que vai enfrentar as lutas necessárias para chegar ao céu. O céu é de graça, mas não será sem luta que a pessoa chegará lá. O velho Pedro estava com seu patrão caçando patos. Era temporada de caça de patos e o patrão do velho Pedro gostava de caçar patos de vez em quando. E naquela época, muitos patos haviam ali e era permitido ali caçar patos. Então o patrão disse: Pedro, pega o jipe, vamos caçar os patos hoje. E então se colocaram as munições, os rifles e foram lá para a beira do lago onde sabiam que tinha patos. Na ida, o patrão disse: Pedro, sabe o que eu estou percebendo? Que você, depois que virou crente, você virou um cara esquisito, meu. Olha, a gente saía antes, você era meu amigo de farra, a gente saía para as noitadas, para as baladas, a gente bebia, a gente ficava com a mulherada. Depois que você virou crente, meu, eu vejo você com problema. Toda vez que eu vejo você, você está com a cabeça baixa, você está pensando em problemas. Você não é a mesma pessoa. De que adianta ser crente e viver nesse monte de problema? Olha para mim. Estou rico, não sirvo a Deus, nem quero saber de negócio de religião, mas eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu tenho a mulher que eu quero, ou seja, eu passei por onde eu quiser, eu como a comida que eu quiser, eu não tenho problema, Pedro. Então, sabe de uma coisa? Eu acho que você devia abandonar essa sua igreja aí, essa sua religião, e a gente voltar para ser o que a gente era antes. Você sabe por quê? Eu não sei o que acontece com você. Parece que você virou crente e virou, assim, um saco de problema. E o velho Pedro não soube o que responder. Enquanto chegaram perto da lagoa, o patrão de Pedro disse: Pedro, olha um monte de pato, pega as armas. E então o velho Pedro e o patrão então dispararam vários tiros e os patos voaram, mas ficaram muitos ali na beirada, já mortos e alguns feridos, tentando se arrastar. Então o patrão disse: Pedro, corre, pega os feridos depressa antes que eles fujam. Então o velho Pedro correu para pegar os patos feridos, e enquanto pegava os patos feridos, ele obteve a resposta que queria para dar ao patrão, que fez a pergunta: por que depois que você virou crente você só tem problema? Ele disse: já sei a resposta. Voltou lá, prendeu os patos todos na gaiola, disse: patrão, sabe aquela pergunta que o senhor fez? Por que eu agora só tenho problema depois que eu virei crente? Sabe o que é? É que o diabo pensa que eu sou um pato ferido. Ele me joga um monte de problema, ele dá tiro em cima de mim, com os problemas, com as tentações, de maneira que eu me sinto realmente um pouco assim ferido com os problemas. Então o diabo está tentando acabar comigo. O senhor não tem problema, porque para o senhor, porque para o diabo o senhor já é como um pato morto. O senhor não oferece nenhum perigo, o senhor já é dele. Por isso que o diabo não pega o senhor. Vem atrás de mim que eu pareço
ferido, mas eu estou com Deus no meu coração e eu não vou abandonar a minha religião nem minha fé, porque eu tenho a garantia do céu através de Cristo Jesus. E saiu satisfeito acompanhando o patrão. Se fôssemos pagar a nossa salvação hoje, quanto você acha que custaria a nossa salvação? Veja o que Paulo diz no livro de Efésios 2, versos 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E ainda o apóstolo Pedro falando que nossa salvação custou algo muito mais precioso do que a prata, do que o ouro, do que os tesouros dessa terra. 1 Pedro, no capítulo, eu não coloquei aqui a passagem, mas diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Que preciosidade foi o sangue de Cristo, o sangue de um Deus, derramado em favor do ser humano. Ellen White escreveu no livro Meditações Matinais, de 1956, na página 238, está escrito assim: mesmo quando nós nos achávamos sob o domínio de um Senhor cruel, mesmo quando o príncipe das trevas governava o nosso espírito, o Senhor Jesus pagou o resgate a preço do seu próprio sangue. Um pastor chegou na frente da igreja, no púlpito, com uma gaiola vazia. E as pessoas perguntaram: o que é isso, pastor? Onde você achou essa gaiola? Ele disse: olha, quando eu estava vindo para cá, eu vi aí na praça um menino com essa gaiola com 3 canários bonitos dentro. E sabe o que ele estava fazendo? Estava machucando os pequenos pássaros. Ele balançava a gaiola, jogava no chão, os coitadinhos estavam em desespero, as penas voavam. Eu disse: menino, para com isso, não faça isso. Sabe o que ele falou? Meta-se com a sua vida, os pássaros são meus, eu faço deles o que eu quiser. E quando eu sair daqui, eu vou para minha casa, eu jogo álcool em cima deles, vou tocar fogo, só para ver eles queimar inteirinho. Aí disse: irmão, sabe o que eu fiz? Eu disse para o menino: quanto você quer por esses passarinhos? Ele disse assim: eles não valem nada para você, eles nem te conhecem. Mas se você quiser comprá-los, eu vendo por tudo que você tem no bolso, me dá tudo que você tem na sua carteira, e eu dou esses passarinhos para você. Disse: irmãos, eu tinha $400 na minha carteira. Eu dei os $400, dei tudo que eu tinha para conseguir resgatar esses passarinhos, os que estavam dentro dessa gaiola. Quando o menino foi embora, satisfeito, até dando risada de mim, me chamando de bobo, eu abri a gaiola e os passarinhos saíram, ficaram em cima de uma árvore, cantando como que agradecendo pela liberdade. Então eu trouxe essa gaiola vazia para o púlpito, para dizer aos irmãos que o diabo também nos aprisionava, judiava da gente, arrancava o nosso sangue, com as tentações e os perigos. E até que Jesus nos viu sofrendo e disse para o diabo: para de machucar minhas criaturas. Elas não te pertencem a mim. Elas nem querem saber de você. Elas vão judiar de você. E Jesus disse: mas eu quero comprar ela de você. Quanto você quer por ela? E então o diabo disse: eu quero tudo que você tem. Eu quero a tua vida. Eu quero o teu sangue. E Jesus deu tudo que ele tinha. Deu a vida dele e o sangue dele. Agora, irmãos, estamos livres dessa gaiola. Não vamos voltar aqui para dentro de jeito nenhum. Por favor. Isso foi o que Cristo fez, por isso que Pedro diz que nós fomos comprados por um preço infinitamente maior do que ouro ou prata. Fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Que pensam que a salvação é um dom e não depende de obras de ninguém, só de Jesus. O grande pregador Charles Spurgeon disse assim: ainda bem que nossa salvação depende de Deus e não depende de obras de nenhuma pessoa. Já pensou chegar no céu e as pessoas batendo no peito, se vangloriando, dizendo que estava ali salvo porque fez isso, fez aquilo, fez tal obra de caridade, fez uma igreja, construiu um asilo? Ainda bem que depende só de Jesus, para que ninguém se glorie de ter chegado ao céu por suas próprias obras. Deus abençoe. Vamos estudar essa semana sobre a fé da aliança e como essa fé pode nos mover. Deus abençoe, tenha um feliz sábado, eu vou orar. Deus querido, obrigado, porque a fé da aliança nos ajuda, nos envolve e nos impulsiona para o céu. Nos dê a bênção de viver um sábado feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha um feliz sábado.